Olá, o objetivo desse vídeo é demonstrar um software de simulação de um sistema de elevadores. Esse software serve para o treinamento das equipes técnicas que trabalham com esses elevadores. Essas equipes vão fazer manutenções corretivas, preventivas, análise e diagnóstico de defeitos. Então a ideia do software é ter uma ferramenta para se estudar a lógica de funcionamento e fazer simulação de falhas para que se façam exercícios de diagnóstico. Então vamos abrir aqui o software. O software desenvolvido em Flash. Então, uma vez que ele carregue, que ele faça as suas configurações, nós vamos poder ver aqui os principais componentes. Então, estão aqui a cabine, onde as pessoas andam no elevador, né? As portas dos andares, né? Nesse caso ele teria 5 andares, 5 pavimentos. Os botões de chamada externa, ou seja, aquele botão que você usa para chamar o elevador para o andar onde você está. Os botões de chamada interna, ou seja, os botões que você usa para indicar para o elevador onde você quer ir. A máquina de tração, o aparelho seletor, todo o sistema que faz a movimentação mecânica do elevador. Deste lado aqui podemos ver o quadro de comando, né, responsável por toda a lógica de funcionamento do elevador. Aqui os relés, alguns relés estão ligados. A indicação que eles estão ligados é que eles estão vermelhos, que eles estão desligados é que eles estão brancos. Aqui as plaquinhas de tempo, né, são plaquinhas eletrônicas que fazem o controle de alguns tempos do elevador, como por exemplo o tempo de porta aberta. Na parte de baixo aqui as contadoras de potência, as chaves e outros, né, fusíveis, outros componentes aqui que fazem parte desse sistema de elevadores. Para começar a demonstrar o funcionamento, vamos fazer um chamado aqui no último andar. Então vou apertar aqui o botão do terceiro andar e vamos observar o funcionamento dele. Então o elevador fecha a porta, reparamos que algumas contatoras ligam, né, vários relés aqui interagem, a máquina liga, mostrando aqui em vermelho, né, que o motor está ligado, há um movimento das polias e interação entre relés, né, até definir o momento de fazer a desaceleração do elevador, né? Nesse caso aqui acabou de fazer a desaceleração, vai andar mais um pouquinho, né, em baixa velocidade e vai parar. Uma vez que tenha parado, abre a porta, né, para permitir que as pessoas saiam. Então ainda houve alguma interação de relés e o elevador está parado no último andar. Para exemplificar um pouquinho mais essa interação desses relés, esses dois relés ligados aqui representam os relés que fazem o controle das portas de andar. Então se eu abrir a porta do andar, os relés desligam. Se eu fechar a porta do andar, novamente eles ligam. Então vamos fazer mais uns 2 chamados aqui. Vamos acompanhar mais uma vez essa interação desses relés. Então são vários relés que interagem entre si, que ligam, que desligam para comandar a hora de fazer a desaceleração, a hora de abrir a porta, a hora de fechar a porta. Então abriu a porta, vai contar um tempinho, fecha a porta novamente e vai para o próximo andar. Então essa interação toda, todo esse visual aqui permite um estudo da função de cada relé. Então numa sala de aula o instrutor vai poder usar todas essas informações, toda essa interação, né, modificando, fazendo de passo a passo, para entender a função de cada relé, o que cada relé vai fazer, né, nesse funcionamento do elevador. Se a gente escolher um relé qualquer, né, vamos pegar aqui esse relé 004, que indicaria que o elevador está no 4º andar, se a gente clicar sobre ele, nós abrimos uma janela também de configuração desse relé. Essa janela aparece aqui o relé, se eu passar o mouse sobre ele, vocês vão ver que cada um dos seus contatos, né, fica selecionado, ou a bobina. Se eu clicar em cima de um contato, né, eu vou ter aqui as 3 possibilidades: o contato normal, o contato falhando, ou seja, um contato de relé que não ligue, ou um contato grudado, que está sempre ligado, mesmo que o relé desligue, ele continua ligado. Se eu clicar na bobina, da mesma forma, a bobina vai aparecer aqui, normal, queimada, grudada e assim por diante. Então aqui eu vou poder fazer simulações de falhas. Vou pegar aqui mais uma vez esse relé 002 e vamos simular aqui que queimou a bobina dele. Então clicamos aqui, bobina queimada. Fechamos a janela.
e vamos fazer um chamado justamente para o segundo pavimento, o pavimento onde a gente fez queimar esse relé que indicaria onde o elevador está. Vamos chamar ele lá, fecha a porta, parte. Nesse momento ele deveria ter desacelerado, mas não desacelerou e foi direto para o último andar embaixo. Vai fazer a desaceleração normal, né, através dos limites de segurança, parou, mas não parou no segundo andar. O chamado ainda está lá. Mais uma vez ele vai partir, né, e mais uma vez ele não vai parar nesse andar, vai para o outro extremo. Então aqui nós temos uma simulação de falha. A falha vai se apresentar assim, o elevador vai ficar andando para cima e para baixo e nunca vai parar naquele andar, né? E na verdade não para em alguns outros também, porque ele se perde no caminho. Quando ele percebe, não liga esse relé do segundo pavimento, ele não consegue mais saber onde ele está. Então aqui a gente conseguiu uma simulação de uma falha no elevador. Poderíamos entregar aqui para técnicos que estão sendo treinados e pedir para que eles descubram onde está essa falha. Então essa é uma das ferramentas de diagnóstico. Tá, vamos paralisar esse elevador quando ele parar e vamos retirar essa falha para continuar a análise. Então uma vez que ele parou, abriu a porta, eu abro a porta de pavimento, não vai partir novamente. Clico de novo no relé que a gente tinha modificado, que é o relé 002. Cliquei na bobina, voltei a bobina para o normal. E agora eu vou fechar a porta, agora sim ele vai conseguir parar no segundo pavimento. Já desacelerou. E agora parou. Então aí conseguimos demonstrar essa funcionalidade aí de a gente simular os defeitos. Caso esteja sendo difícil visualizar esses relés, a gente tem lá a ferramenta de aproximar um pouco mais do quadro. Não é o caso aqui, eu acho que está dando para ver bem. Vamos voltar lá. Se quisermos visualizar melhor a parte de baixo, também podemos aproximar. Vamos dar uma olhada aqui na plaquinha de tempo. Então, se eu clicar na plaquinha de tempo, eu abro uma janela de controle dessa placa de tempo. O nosso 70T, né, também oferece as possibilidades de queimar, de grudar, mas também tem o potenciômetro. O que eu vou fazer aqui no 70T, melhor ainda, eu vou fazer aqui no 45T, que seria um relé de proteção da porta, e vou reduzir o seu tempo a 0. Então aqui eu movimentei o potenciômetro, eu consigo movimentar esse potenciômetro como se fosse um potenciômetro real, né? Zerei o seu tempo. Vamos fechar aqui e vamos fazer um novo chamado no elevador, vamos verificar que tipo de defeito que vai acontecer. O elevador começa a fechar a porta e desiste e cancela o chamado. É como se o tempo não fosse o suficiente para ele fechar a porta. Então também aí acabamos de simular mais um defeito. Vou voltar aqui o tempo do 45T para um tempo razoável para que ele consiga fechar a porta. E vamos fazer o chamado, agora sim ele fecha a porta, parte e vai atender o chamado normalmente. Uma outra funcionalidade implementada nesse software é a parte de diagnóstico. Então, nós temos aqui duas borneiras, né, onde num elevador real são ligadas todas as fiações que ligam os componentes do pavimento, os componentes da cabine. Se eu clico nessa borneira, vai aparecer aqui um multiteste e todos os principais pontos de medição que existem nesse elevador. Então, se eu pegar a ponteira do meu multiteste aqui, ligar entre duas linhas, que são as linhas de alimentação do elevador, eu vou conseguir medir lá uma tensão de 125 volts. Se eu medir lá entre o nosso P19 e P20, em ambos eu vou ter 125 volts. Vamos lá, se eu abro uma porta de pavimento, o P19 continua com 125, o P20 agora tem 0. Se eu fecho a porta, ele volta a ter 125. Então isso foi implementado para todos os principais pontos. Então quando a gente simula algum defeito no elevador, né, o técnico não vê que defeito a gente simulou, essa aqui é uma ferramenta idêntica ao que ele tem lá na prática, né, quando ele está trabalhando exatamente com o elevador, para ele poder diagnosticar o defeito que existiu. Não vamos fazer mais diagnósticos aqui para o vídeo não se estender demais.
Na verdade, os outros componentes também oferecem essas funcionalidades. Por exemplo, se eu clico no fusível, eu posso colocar ele como normal e queimado, né? Se eu clico numa contatora, também teria a chance de fazer cada um dos seus contatos, seja os principais ou seja os auxiliares, falharem. Posso fazer a bobina também da mesma forma, ficar queimada, ficar normal. Vários outros componentes aqui, né, que não cabe aqui ficar comentando detalhes, mas eu posso estar interagindo com cada um desses componentes, né, permitindo que sejam simuladas as principais falhas, né, botõezinhos lá de segurança, né, também vou interagir com os relés, observe o relé de segurança geral. Aqui seria para a gente simular o funcionamento dele em revisão, né, ou seja, na parte no modo revisão, no modo técnico, acessaria o topo da cabine e andaria com o elevador. Então passei ele para revisão, mandei fechar a porta e agora eu consigo movimentar ele como se fosse no modo revisão. Também para que o técnico que está sendo treinado possa fazer aqui alguns testes. Né? Vários outros detalhes temos aqui. As chaves, por exemplo, eu posso cortar a alimentação do quadro, todos os relés vão desligar. Então essa é a demonstração que eu gostaria de fazer, né? Vários outros componentes aqui também podem ser, podemos fazer interações, né? Então os motores, podemos deixar o motor queimado, o motor em curto, o freio, né? Há uma interação total. Então o que eu gostaria de mostrar nesse vídeo é essa possibilidade de se desenvolver um simulador de um sistema, todo um sistema elétrico, eletromecânico, para se fazer treinamento. Isso facilita, permite um treinamento à distância, um treinamento mais rápido. Mesmo em sala de aula, a gente tem um contato mais próximo da prática. E mesmo para minimizar as atividades em campo, quando a gente depende, por exemplo, de fazer um treinamento num modelo desse de elevadores, a gente tem que ir num cliente, né, incomodar o cliente para fazer os treinamentos. Isso permite, como é feito em Flash, né, permite aí uma interação via rede ou até via internet, dependendo do interesse de quem esteja usando esse tipo de software. Então isso aqui mais para demonstrar a possibilidade de fazer um software, de desenvolver um simulador de um sistema complexo. Não precisa ser necessariamente de elevador, qualquer outro sistema complexo que se queira usar para fazer estudos, fazer testes de defeitos ou mesmo para fazer treinamentos. Tá? Obrigado.